Olá, alunos do curso de Direito da Evangélica, NPJ, Núcleo de Prática Jurídica. Estou usando esse vídeo aqui para discutir com vocês sobre os deveres das partes e dos procuradores no processo, seja no processo penal, no processo civil, na relação jurídico-processual em geral. E o mais importante desses deveres é o dever de boa-fé e lealdade processual. Tanto as partes quanto os procuradores não podem alterar os fatos, ocultando a verdade ou causando qualquer tumulto processual, causando qualquer balbúrdia no processo de forma temerária, de forma desastrosa, de forma de confundir o juiz no seu dever de julgar. O artigo 77 do Código Civil, do Código de Processo Civil, aliás, é bastante claro com relação a isso, e ele especifica os deveres das partes e dos procuradores. Eu gostaria de estudar esse artigo com vocês. Diz o artigo 77, além de outros previstos neste código e também no Estatuto da OAB, que é muito importante, são deveres das partes e dos seus procuradores, ou seja, dos advogados que atuam em favor da parte. No vídeo anterior eu disse que o advogado busca uma melhor situação processual para a parte e logo os deveres são para todos aqueles que participem do processo para expor os fatos em juízo conforme a verdade. O dever da verdade é o dever de boa-fé e lealdade processual. Está no artigo 77, inciso 1º do Código de Processo Civil. Não formular pretensão ou apresentar defesa quando ciente que destituídas de fundamento, isso é aquilo que a doutrina processualística chama de lide temerária. O advogado e nem tampouco as partes podem se aventurar em em litígios que sabem ser improcedentes, que sabem ser totalmente desarrazoados, lembrando que pode haver até mesmo a multa processual. Inciso 3 do artigo 77, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Logo, toda prova, quando você for estudar na teoria geral da prova, você vai ver que toda prova deve ser admissível, pertinente e concludente. O autor faz prova dos fatos constitutivos do direito. O réu faz prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito. E não se pode propor em juízo qualquer tipo de prova temerária, inclusive a prova ilícita. Lembrem-se da regra constitucional sobre a prova ilícita. Inciso 4, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final, lembrando que existe a tutela de urgência, a tutela de evidência, e existem também as liminares. Por exemplo, na ação possessória é o caso de liminar, na ação de mandado de segurança é o caso de liminar, todas elas se enquadram no gênero antecipação da tutela. Então, seja na tutela exauriente contida na sentença, ou seja na tutela sumária provisória contida na liminar ou na tutela de urgência, as partes devem cumprir conforme a lealdade e boa-fé e não criar embaraços à sua efetivação. E depois, inciso 5 do artigo 77, declinar no primeiro momento em que couber falar nos autos. Essa expressão é um pouco estranha, eu gostaria que o código usasse a expressão manifestar nos autos, mas ele diz falar nos autos. Então, declinar em qualquer momento no que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão as intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer modificação temporária ou definitiva. Eu digo que hoje, com o Covid, além de ter que se declinar o endereço, é necessário também tem que se indicar o endereço, é necessário também indicar o e-mail e telefone com as mídias sociais, WhatsApp, Telegram, para que o juízo possa entrar em contato com a parte da forma mais rápida possível. Inciso 6, não praticar inovação ilegal no estado de fato ou do bem ou do direito litigioso, inovação tumultuária do processo, inversão ou modificação das provas, o que pode caber, dependendo da situação, se for no processo penal, até uma prisão preventiva, lá do artigo 312, desculpem, para garantia de aplicação da lei penal, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal. Então a parte não pode simplesmente ocultar ou destruir provas, sabendo-se que a jurisdição deve se basear em fatos e fatos se provam, e a prova deve ser uma evidência, deve ser o mais próximo possível da verdade. O processo é uma reconstrução da verdade, uma reconstrução pálida. Toda verdade é uma verdade divina, toda verdade
verdade absoluta, é uma verdade divina. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa verdade é a verdade absoluta. O processo tem suas falhas, porque o processo é humano, mas entre os instrumentos humanos, ele dos falhos é o menos falho, porque ele tem garantias, tem a garantia do contraditório, tem a garantia da ampla defesa e todos os recursos a eles inerentes, tanto no processo penal quanto no processo civil. E depois, no parágrafo 1º do artigo 77, diz que, na hipótese dos incisos lidos, o juiz deverá advertir qualquer das partes mencionadas e a sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Esse ato atentatório pode ser, inclusive, a fixação de uma multa processual por litigância de má-fé e, em casos extremos, comunicação até mesmo à OAB pela conduta do advogado, que pode estar causando ou pode estar dando causa a uma lide temerária. Então fica aqui a minha experiência, fica aqui a minha fala sobre o artigo 77, lembrando que as partes, inclusive os procuradores, os advogados, devem agir com a mais clara lealdade, com a mais clara boa-fé, de forma a trazer um melhor benefício ao seu cliente, de acordo com a verdade das provas. Fica aí esse comentário no nosso Núcleo de Prática Jurídica, artigo 77 do Código de Processo Civil, e nos vemos no próximo encontro. Despeço de vocês com a bandeira do meu querido Vila Nova Esporte Clube. Um grande abraço, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana.